posso clamar. Pela fé posso enxergar. Pela fé posso tocar. Pela fé, pela fé. Não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Boa noite, amados, paz e graça. Como é bom começar um novo mês na presença de Deus. Nós estamos, primeira terça-feira do nosso mês de julho, de 2023, e nós estamos aqui para poder compartilhar com você do grande amor de Cristo. Tudo que Deus tem sido na nossa vida. Com certeza nós temos que expor, contar as bênçãos, contar tudo aquilo que Ele tem feito na nossa vida e através da nossa vida. E para nós é um motivo sempre de gratidão poder toda terça-feira e todo domingo estar compartilhando com você da generosidade do nosso Deus. Ele é grande, Ele é poderoso, Ele é soberano, Ele é quem tem o controle de todas as coisas sobre tuas mãos. Eu quero orar com você, pedindo que o Espírito Santo de Deus possa entrar na tua vida e agir de uma forma bem especial nesta noite e que o dia a dia possa ser superabundante na presença do Pai. Vamos orar? Senhor nosso Deus e amado Pai, como é precioso, Senhor, poder mais um final de dia, um início de noite, estar aqui na tua presença, mesmo no aconchego do nosso lar, da nossa casa. Nós podemos compartilhar do teu amor, podemos sentir a tua presença na nossa vida. Pedimos, Senhor, que tu continue nos ajudando, nos dando a direção, porque queremos continuar caminhando com passos firmes rumo à eternidade que é Cristo. Pai, abraça nesse momento cada pessoa que está assistindo essa live, cada pessoa que vai assistir depois lá no YouTube, que possam ser agraciados com a tua presença nos seus lares. Indiferente aonde a pessoa estiver nesse momento, se é no trabalho, no carro, na estrada ou na sua casa, abraça, Senhor, cuida de cada um de uma forma especial. Atenda o clamor de cada um deles, porque nós cremos no teu poder, cremos nesse Deus que cura, nesse Deus que traz alegria à nossa vida. Pois eu oro em nome de teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Amém. Um abraço da live. Já estava esquecendo do abraço da live das minhas netinhas, Um abraço para Sarinha lá em Videira, para Laurinha em Curitiba. Minhas queridas, vovô abraça vocês. E eu abraçando as minhas netas, eu abraço você também. Se sinta abraçado pela presença de Deus. É que minhas netas estavam comigo no final de semana, Então parece que foi tão rápido as coisas acontecendo e já é terça-feira novamente. Boa noite para o Maurílio, que está assistindo lá em Araucária, para a Gisilda, para toda a família deles. Que Deus os abençoe. Boa noite para a Fran, para o Gessé, para o Davi. Boa noite para o Caleb, para a Aninha, lá em Monte Castelo. Boa noite para a Marjorie, para o Paulo e para a Laura, lá em Curitiba. Boa noite para a Andréia Anjos. Seja bem-vinda, Andréia. Deus abençoe você e sua família, Conforme as pessoas vão entrando aqui, eu vou cumprimentando a todos, Boa noite para a Castura, lá no Taquaral. Castura e o seu Ares, boa noite. Saudade, Castura, tô com saudade de vocês, ver se apareçam. E... o Maurílio, teve aqui, estavam passeando, fazendo um tour de moto, Passou aqui por casa, aqui em Papanduva. Muito obrigado, Maurílio, pela tua visita. Amamos ter vocês aqui. Sejam sempre bem-vindos, Amém. Então a nossa casa sempre está aberta aqui, graças a Deus sempre tem um pozinho de café, dá para fazer um café, E conversar com os amigos, todos são sempre bem-vindos,
E hoje nós vamos estar meditando um pouquinho sobre a fé que cura, né? Esse é o tema do trimestre. Eu uso a nossa revista Sorriso, que é a revista material dos Amigos de Missões. E eu uso ela com as crianças, e esse trimestre nós vamos estar falando todos os domingos com as crianças sobre fé. E no domingo nós falamos sobre a fé que cura. Está baseado no livro de Marcos 5, a partir do versículo 22. Marcos 5, a partir do versículo 22, que fala assim: Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés. E insistentemente lhe suplicou: Minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela para que seja salva e viverá. E Jesus foi com ele. Então Jesus, ele tinha voltado no barco de um lado para o outro e tinha uma multidão muito grande. E chega esse que era um dos principais da sinagoga, era alguém assim, das pessoas que estavam na liderança da sinagoga, né? E ele vem e se prostra aos pés de Jesus, e ele fala para Jesus que a filhinha dele está doente, a filhinha dele está à morte, e ele insiste muito, ele clama, ele se prostra aos pés de Jesus e pede para que Jesus vá junto com ele para curar a filha dele. E quando a gente pede, queridos, quando a gente se prostra aos pés do Senhor Jesus, ele vai com você. Não tenha dúvida disso, né? Porque Jesus, ele ouve a nossa oração. Mas enquanto eles estavam indo, aconteceu uma outra cura. Antes de Jesus chegar na casa de Jairo. Legal, né? O legal de Jesus é que ele não tem um endereço único, né? Foi chamado para ir na casa de Jairo, um dos principais da sinagoga. Mas Jesus, naquele meio, naquela caminhada, ele se sentiu comprimido pela multidão. A multidão estava ao redor, a multidão procurava cura. A multidão que estava ali queria seguir Cristo porque ele era o provedor da cura. Ele fazia milagres e aquelas pessoas entendiam isso. E naquele meio que estava ali, Jesus para repentinamente e olha para seus discípulos e fala assim: alguém me tocou. Os discípulos de Jesus, eufóricos, olham para ele e falam: mestre, olha quantas pessoas estão ao teu redor. Você está sendo comprimido pelas pessoas. Mas ele fala e se volta para trás e diz: alguém me tocou porque de mim saiu virtude. Quem tocou em Jesus? Quem foi a pessoa que tocou em Jesus, que ele sentiu que dele saiu a cura, o milagre para a vida daquela pessoa? Foi uma mulher que estava há mais de 12 anos passando por um período de dificuldade. Uma mulher que ela tinha fluxo de sangue direto. E no sistema judeu, a mulher no seu período menstrual, ela não podia se relacionar com as pessoas. Ela não podia estar no mesmo recinto com os demais. Por quê? Porque onde ela sentava, ela poderia deixar marcado com o seu fluxo. Imagine uma mulher que já estava há 12 anos passando por essa dificuldade, por essa limitação. Ela já tinha investido todos os seus bens procurando uma cura e não havia encontrado. Mas naquele momento, aquele toque foi principal na sua vida. Boa noite para a Dicleia, que está assistindo aqui em Papanduva. Boa noite para a tia Elza e para o tio Oscar, lá em Monte Castelo. Sejam todos bem-vindos. Então, já imaginou? Jesus estava andando e essa mulher toca e ele sente. Uma grande multidão estava ali com ele, empurrando, porque todo mundo queria tocar Jesus. Mas essa mulher, ela toca com tanta fé em Jesus, que ele para e quer ver quem está tocando ele. Quando você precisa de Jesus, queridos, Jesus para tudo que ele estava fazendo. Ele estava se deslocando para a casa de Jairo. E durante esse trajeto, com toda aquela multidão tentando chegar em Jesus, mas uma mulher com fé
toca em Jesus e ele para a caminhada dele. Ele para tudo que ele ia fazer. Ele deixa tudo só para olhar para aquela mulher. Aquela mulher que já tinha gastado todos os seus recursos em médicos, ela já tinha procurado tudo que ela podia para ser curada, ela já tinha sofrido muito, muito com tudo isso, e de repente ela toca Jesus e Jesus sabe quem é essa mulher. Eu quero dizer para você nessa noite, não importa o que você tem, se você simplesmente tocar nas vestes de Jesus, ele vai parar tudo só para olhar para você. Ele não importa se tem alguém com um problema muito maior que o teu, não importa se o teu problema é maior que o dos outros, não importa. Jesus vai parar tudo e ele vai olhar para você. E ele fala para essa mulher, né? Porque ela ficou com medo quando ela viu aquilo que Jesus queria saber. Quem que era essa mulher? Ela ficou com medo, ela ficou atemorizada. Né? Então, no versículo 33 diz, então a mulher atemorizada e tremendo, côncia no que ela se operava, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Ela contou para ele do sofrimento dela, ela contou que foi ela que tocou Jesus. E ele disse, filha, a tua fé te curou, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Pense, Margarete, naquele contexto ali, a pessoa que tivesse impura, se ela tocasse em alguém, ela se tornaria impura também. Imagine ela tocando no mestre, no meio de toda aquela multidão. Por que ela estava trêmula, com medo? Porque ela tornou Jesus Cristo impuro naquele momento, quando ela tocou. Mas só que ele é perfeito, né? Ele para, ele mostra para as pessoas que ele é o verdadeiro remédio. Ele é quem nos purifica. Aquela mulher trêmula, pavorosa, quando ele chama e fala, quem foi que me tocou? Ela apressadamente, o texto que nós lemos aqui, diz que ela foi e prostrou-se diante dele. E ele fala para ela, filha, a sua fé te salvou, vá em paz e fique livre desse mal. Quando nós cremos em Deus, nós não medimos as consequências, nós nos lançamos. Aquela mulher, ela não mediu a consequência, a preocupação, tanto que o texto diz que ela chegou e tocou na orla, na barra do vestido de Jesus. Imagine a dificuldade que ela teve até chegar a ele. Passar no meio daquela multidão, não sabemos se foi rastejando ou foi empurrando as pessoas para o lado, mas o importante é que ela chegou. Ela não mediu esforços para chegar na presença de Deus, porque ela sabia que ali havia a verdadeira cura. Ali estava o milagre. O que você tem feito para se aproximar de Deus? O que você tem feito para receber o teu milagre? A palavra de Deus diz que ele não quer sacrifício, mas ele quer que você se torne um verdadeiro adorador, que você o busque com intensidade, que você ame ele. Mas lembre que Jesus estava no caminho da casa de Jairo. Boa noite para a dona Sueli, o seu Sadir lá em Iracema. Boa noite para a dona Inês e toda a sua família lá em Tubarão. Sejam todos bem-vindos, né? Então, Jesus, ele estava indo com Jairo, que chegou e se prostrou diante dele e falou que a filha dele estava à beira da morte e queria que Jesus fosse até a casa dele. Jesus disse que ia. E nesse trajeto vem essa mulher e Jesus cura essa mulher. A partir do versículo 35, ainda no capítulo 5 de Marcos, diz assim: falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu. Por que ainda incomodas o mestre? Boa noite para Clara, que está assistindo também, seja bem-vindo. Vejam, eles falaram para o Jairo, né? Para esse chefe da sinagoga: tua filha já morreu, deixa o mestre continuar o trabalho dele, não tem mais o que fazer. No 36 em diante diz assim: mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê
somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos, Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos de sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer à menina. Queridos, Jesus está dizendo para nós hoje: levanta-te, eu te ordeno. Boa noite para a Ivete Lesac, que também sempre nos assiste, seja bem-vinda. Queridos, às vezes nós temos medo e nós não cremos. Nós temos medo de pedir realmente e nós não temos fé suficiente. Nós pedimos, mas a Bíblia fala que nós não sabemos pedir. Nós queremos cura para as nossas doenças, mas nós não buscamos verdadeiramente a Deus da maneira como esse chefe da sinagoga procurou Jesus. Esse chefe da sinagoga, ele foi lá, ele se prostrou e ele pediu para Jesus: vem até a minha casa, porque a minha filha está morta. Quando essa menina estava quase morrendo, Jesus deixou tudo e foi com ele. No meio do trajeto, Jesus para tudo, porque uma pessoa com fé toca Jesus e Jesus cura essa mulher, num tempo em que a mulher nem podia se manifestar. E Jesus para tudo por causa de uma mulher. Quanto amor, quanta bondade, quanta graça desse nosso Deus sobre nossas vidas. Como Jesus ama, como Ele faz. E a palavra de Deus lá em Hebreus diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Esse mesmo Jesus que curou aquela mulher, Ele está aqui para te curar nessa noite. E Jesus continua indo até a casa de Jairo. E eles já tinham vindo avisar que não adiantava mais. Quantas vezes, com as nossas dificuldades, as nossas doenças, a gente pensa assim: não tem mais o que fazer. Não adianta mais nós fazermos nada. Não adianta mais nós buscarmos, porque não tem mais o que fazer. Lá em Tiago, no capítulo 5, versículo 15, diz: e a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-á perdoados. Queridos, a oração da fé salvará o enfermo. Basta somente nós termos fé, porque é o Senhor quem o levantará. Não sou eu, não é o pastor, não é você, mas sim o Todo-Poderoso, aquele que tem toda a ciência, toda a sabedoria e poder. Ele é o nosso Deus, é Ele que vai dizer para você: levanta-te. Boa noite para Jacinta e toda a família dela, que o Senhor os abençoe grandemente lá em Omerê. Boa noite para o Lucas lá em Videira, para a Mai, para a Sarinha, sejam todos abençoados nessa noite. Quando a gente tem, muitas vezes, uma notícia dessa, né? Jairo e Jesus indo para sua casa, vem alguém da casa de Jairo e fala: olha, não adianta mais. Pode parar, para por aí. Chega de buscar, não fique incomodando o mestre. Né? Por que está atrapalhando ele? Não tem mais solução. Mas quando Jesus está no negócio, quando Jesus intervém na nossa vida, a palavra dele para Jairo foi uma palavra de ânimo. Ele disse assim, sem levar em conta tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não tenha medo, apenas crê. Amados, a melhor palavra
é a confiança no poder de Deus. Tantas pessoas talvez hoje podem estar te colocando palavras que não vão te abençoar, falando para você: desista, pode parar aí, o teu negócio não vai fluir, o teu casamento não vai dar certo, a cura que você busca não vai vir. E Deus olha para você e fala: não desista, crê somente. E quando Jesus chega naquela casa, as pessoas atemorizadas, chorando, sem confiança. Por quê? Porque viram o que aconteceu. A menina estava morta. Mas quando Jesus entra na nossa casa, ele entra com a providência. Ele fala para aqueles que estavam ali: ela apenas dorme. Esse é o nosso Deus. Ele transforma algo que parece para nós impossível. Ele fala para nós: para aí, agora é minha vez de intervir. E ele fala para aquela menina: levanta, levanta, menina. E o legal é que o que é para nós fazer, Deus não faz. O que ele fez? Ele curou. Ele fez com que a menina levantasse. Mas ele olha para seus pais e fala: agora vocês a alimentem. A nossa parte, amados, nós temos que fazer. A busca é nossa, mas o poder vem do Senhor. É Ele que tem o agir e o efetuar. A nossa busca é o clamar, é interceder, é ir, é sentir o toque do Senhor, é poder estar buscando cada vez mais e mais. E é por isso que Ele coloca no nosso coração: crê somente. Boa noite para Shirley, ali em Monte Castelo, e para toda a sua família, para o seu João, né? Também estou com saudades deles, faz dias que eu não os vejo, né? Sejam bem-vindos, Deus abençoe. Boa noite para Camila, para o Márcio, para a filhinha deles aqui em Papanduva, sejam todos bem-vindos, né? E falando de cura, no domingo eu contava essa história para as crianças, a gente fala para as crianças de uma maneira que elas conseguem entender, né? E uma dessas crianças, elas entendem, gente, o que é fé. As crianças, assim, elas têm um entendimento diferente, elas são puras, elas realmente, assim, amam as histórias da Bíblia e elas aprendem de uma maneira diferente. Boa noite para o Jairo, que está assistindo, seja bem-vinda. Boa noite para a Maiara. E uma dessas crianças falou para mim: é assim, né, Marga? Ele explicou como é que é, eu quero que vocês entendam como é que as coisas funcionam. É assim, né, Marca? Deus deixou os médicos, nós vamos lá no médico, o médico vai dar remédio para nós quando nós estamos doentes. Mas quem cura mesmo é Deus. Eles entenderam isso. Queridos, o Senhor deixou os médicos para nos ajudar. Quando você vai no médico, você tem que orar assim: Senhor, usa o médico. Senhor, que esses remédios que eles vão dar façam efeitos na minha doença, na minha vida. Que esses remédios sejam para a minha cura. Porque o Senhor vai ouvir a tua oração. Aqui está dizendo: a oração da fé salvará o enfermo. Deus vai usar os médicos, Deus vai usar quem Ele quiser para ajudar, para você ser curado. E hoje nós vamos orar por cura física na vida das pessoas. Porque é isso que o Senhor fez aqui. Ele curou pessoas. Uma mulher que estava há 12 anos doente. É muito triste, mas quantas pessoas já estão há tanto tempo enfrentando uma doença e precisam da cura do Senhor Jesus? Deus curou uma menina que já estava morta. Quem é esse Todo-Poderoso? Quem é esse Jesus que nem a morte foi capaz de detê-lo? Ele é o dono de tudo. Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Ele nos ama e Ele quer curar nós de todas as doenças, seja física, seja espiritual, seja emocional. Não importa o que você está passando. O Senhor Jesus é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos, do que aquilo que nós sonhamos. Fé é você ver além das coisas. É você ver aquilo que não existiu ainda, que não é tocável, que não é visível, mas a tua fé te leva a crer que o Senhor Jesus vai te curar. E Ele vai te curar, porque isso é promessa dEle. E o que Jesus promete, Ele faz. A fé, a oração da fé, curará e salvará o enfermo. E o Senhor o levantará.
se houver cometido pecados, será perdoado. Amém. Não importa. Não deixe ninguém julgá-lo, não deixe ninguém culpá-lo. Muitas vezes você fala com alguém que está doente e essa pessoa diz assim, ah, foi porque eu era ruim, ou foi porque eu fiz isso, ou foi porque eu fiz aquilo. Não interessa. Jesus perdoa todos os teus pecados e Ele quer te curar nessa noite. Amém. Vamos orar com fé. Não vai ser a minha oração, mas vai ser aquele que ouve a minha oração, Amém. que vai fazer um milagre na tua vida nesta noite, né? Eu tenho 2 pedidos aqui que eu quero orar. Quero orar pela Michele. A Michele é de Xanxerê, ela tem câncer, né? Eu quero pedir para o Senhor Jesus que visite ela e possa curar da maneira dele, como ele quiser ela, né? E eu quero pedir também pela minha filha Marjorie, que essa semana ela tem mastologista também, né? Que o Senhor seja com ela curando tudo, né? Que aquilo que ela tem não exista mais, né? Que o Senhor Jesus possa ser com essas pessoas. E eu quero orar por todos os doentes nessa noite, né? Física, emocional, né? Espiritualmente. Que o Senhor Jesus entre nos nossos corações e faça morada. Vamos orar e vamos orar com fé. A tua fé que vai te curar. Vamos orar pela irmã, a Marli também, que é irmã da Clara, né? Vamos orar por ela também que está. Querido Jesus, eu quero te louvar, eu quero te engrandecer, eu quero te adorar, porque tu és bom, Senhor. E o teu amor nos constrange, Pai querido. A tua graça é sobre cada um de nós, Deus. Pai querido, é milagre nós estarmos vivos nesse tempo, Senhor Deus. É milagre podemos estar hoje na casa de tantas pessoas, Senhor Deus, para meditar na tua palavra. Deus, eu quero colocar a vida da Michele nas tuas mãos, Senhor. Que tu possa visitá-la, ser com ela, cuidando e curando, Senhor, em nome de Jesus. Eu creio na tua cura naquela vida, Senhor amado. Que tu possa usar os médicos, usar os remédios. E que a vida da Michele, Deus, possa estar sendo tranquilizada por ti, Pai. Eu coloco a vida da Marli nas tuas mãos, Senhor amado. Tu sabes o que ela tem. Pai, visita ela nessa noite, Senhor Deus. Que o teu Santo Espírito seja com ela, curando, Senhor, toda a enfermidade, Senhor. Certeza. Pai, eu coloco a Marjorie nas tuas mãos, Senhor Deus, que esses exames que ela precisa fazer nessa semana, Senhor Deus, ela é uma serva tua, ela é separada por ti, Senhor amado. Que a nossa oração seja com fé sobre a vida dela, Senhor Deus, e que tu possa estar tirando tudo aquilo que não vem de ti na vida dela, Senhor amado. Que a cura venha através de ti, para a honra e glória do teu nome. Eu oro assim, Senhor, por todos os doentes, Pai, pelas aquelas pessoas que estão nos hospitais, Senhor, que tu possa visitar, que tu possa afofar, Senhor, aquelas camas, Pai. Oh, Jesus, como é triste estar numa cama de hospital, Senhor amado. Mas contigo é mais fácil de passar pelas tempestades da vida, Senhor. Cura, Senhor Deus. Cura os nossos corações, cura aqueles corações que estão doentes, com doenças da alma, Senhor amado. Cura e dá alegria às pessoas que têm depressão, Senhor amado. Ó meu Jesus, que essas pessoas venham a ter a alegria de ter Jesus também, Senhor querido. Que essas pessoas possam orar e te buscar e que o teu Santo Espírito se manifeste nas vidas, Senhor, até com gemidos inexprimíveis, como fala a tua palavra, ó Deus. Pai querido, que tu possa estar com cada um nessa noite, Deus. E que em todos os momentos a nossa fé nos leve a cada dia mais e mais perto de ti, Senhor. Amém. Nos abençoa, Pai querido, e abençoa cada um em nome de Jesus. Amém, Amém, Jesus. Amém, amados. Que Deus abençoe você e a tua casa e você tenha uma semana repleta de paz. Deus abençoe a todos e uma boa noite. Pela fé posso mudar, pela fé posso enxergar, pela fé